Olá pessoal! Uma questão que surgiu em um dos grupos de apoio à adoção de que faço parte como voluntária foi: palmada pode ser utilizada na educação dos filhos por adoção tardia? A resposta é complexa e merece uma avaliação psicológica e também jurídica. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. As crianças e adolescentes somente são encaminhados para adoção quando o retorno para suas famílias de origem não é uma opção válida e benéfica para eles. Como já dito em outros vídeos do canal, que recomendo que também assistam, o primeiro objetivo do judiciário será sempre tentar recuperar a família de origem e apenas quando isso se mostra inviável, destituir o poder familiar que ela detém sobre suas crianças. Uma criança não é destituída porque ficou de castigo sem jantar um dia, nem por ter levado uma única palmada no bumbum. Só é destituída quando o abandono e violência de que foi vítima inviabilizou seu desenvolvimento saudável. Os filhos que chegam pela adoção acima de poucos meses, sempre terão tido péssimas experiências nas suas famílias de origem e a violência física e psicológica é praticamente regra geral. Sobre a questão psicológica, saibam que usar a palmada contra uma criança que já foi vítima de muito mais do que isso, não educará. Crianças vítimas de violência pouco se educam por educação violenta. Apanhar dos adotantes apenas reforça, na mente infantil, que é assim que todo adulto é. E, pior, poderá ser assim que elas próprias, quando adultas, educarão seus próprios filhos. É comum uma criança adotiva, que apanha por ter feito algo errado ou desobedecer aos adotantes, dizer: nem doeu. Não senti nada. Aqui vocês, pais por adoção, estão fazendo o mesmo que os genitores, do ponto de vista da criança. Resultado: é assim que é em todo lugar, com todos os adultos. Certamente não é esse legado que vocês pretendem deixar para seus filhos. Outro ponto importante é que apanhar costuma reforçar o mau comportamento, ao invés de o desestimular. Cria-se um verdadeiro cabo de guerra entre pais e filhos. Uma verdadeira luta para provar quem é que manda mais. Crianças sobreviventes de abusos físicos costumam ser muito resistentes às palmadas e até ridicularizam os adotantes que as tentam utilizar para educar. O mau comportamento então poderá ser mais persistente. A terceira questão que deve ser muito bem refletida pelos adotantes é: você realmente bate para educar o filho ou porque perdeu a cabeça ou a paciência? A maioria dos pais que batem nos filhos com o argumento de que os estariam educando, que o fazem para sentirem que são eles que mandam na relação, ou porque perderam a cabeça. Um reflexo disso é que a criança poderá bater em coleguinhas e professores, já que é isso que aprenderam a demonstrar força e dominância. O pai que bate no filho, porque a criança bateu em alguém, está apenas demonstrando e confirmando na mente infantil que é isso que os fortes fazem. Batem. Aprenderá, quanto muito, a bater escondido, a praticar bullying contra seus colegas. Em resumo, temos: bater em crianças adotivas com a justificativa de as estarem querendo educar é uma falácia. Não educa e, pior, reforça o mau comportamento e destrói a confiança e o afeto dos filhos pelos pais. Educar sem bater não é fácil, mas é o correto, juridicamente falando. Os pais devem buscar informações sobre a chamada educação positiva, na qual se busca educar por estímulos positivos, fazendo a criança participar da própria educação e, principalmente, pelo exemplo. Se seu filho bate os colegas de escola, não bastará bater nele para que pare. Será necessário explicar por que isso não é correto e, mais difícil ainda, ensinar em casa outras formas de se defender e lidar com as frustrações da convivência social. Não bastará dizer para procurar a professora, pois, de um lado, a professora certamente estará sobrecarregada e poderá não dar a devida atenção à situação,
e por outro fará de seu filho o dedo duro da turma. É preciso que você ensine seu filho a reagir a provocações e agressões no ambiente escolar sem usar a violência, explicando estratégias que lhe permitirão se proteger de agressões e ao mesmo tempo não ser agressivo desnecessariamente. É um trabalho difícil, mas todo aquele que se decide por ter filhos, e mais ainda pela via da adoção pelo passado que os filhos sempre trarão, devem estar dispostos e preparados para enfrentar. É necessário estudar antes da chegada deles como se educa filhos vítimas de violência. Isso deve fazer parte da preparação dos futuros pais por adoção. Agora vamos para a parte jurídica da palmada. Comecemos pela Constituição Federal, que no seu artigo 227, diz categoricamente que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam, a lei mais importante de nosso país diz que a criança deve ser educada, mas sem violência, crueldade ou opressão. Bater é sim violência, logo é inconstitucional bater para educar filhos, sejam paridos ou adotivos. Abaixo da Constituição está o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em muitos artigos, diz claramente que o castigo físico não é admissível. Tanto não é que sua ocorrência obriga a intervenção do Conselho Tutelar. Isso está no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 18-A diz que toda criança tem o direito de ser educada e cuidada sem castigos físicos ou degradantes. E para que não se tenha dúvida do que seria castigo físico, a própria lei explica dizendo que é toda ação de natureza disciplinar ou punitiva em que há uso de força física sobre a criança e que resulte em sofrimento físico. O argumento de que um tapinha no bumbum nem dói, se não doesse a criança não chorava. E se não chorou por ter doído, chorou por ter se sentido humilhada. Humilhar a criança, para a lei, é tratá-la com crueldade e de forma degradante. Assim, a palmada ou é castigo físico porque dói, ou é tratamento cruel e degradante por humilhar a criança. Todo aquele que usar castigos físicos ou cruéis e degradantes terão que ser encaminhados para programa oficial ou comunitário de proteção à família. Terão que ser acompanhados, sem prazo determinado, pelos CRAS, CREAS e ou CAPs. Quando falamos de educação por castigos físicos na adoção, temos um fator agravante que não pode ser descuidado. Se seus filhos estão sob guarda provisória para fins de adoção e vocês forem denunciados por usar de castigos físicos na educação deles, há o seríssimo risco da guarda ser cassada. O Estado, através do juiz, deve buscar encontrar uma família que faça diferente da família de origem e, se também na família adotiva a criança sofre violência física, então aquela família não atende às necessidades dela e não há por que a guarda ser mantida. Assim, se vocês utilizam castigos físicos com seus filhos e, por exemplo, ele contar isso na escola, a escola será obrigada a informar o fato ao Conselho Tutelar, que, ciente da guarda provisória existente, terá que comunicar o fato ao judiciário. A partir daí, o risco das crianças serem acolhidas é muito alto. E, perdida a guarda por utilizar castigos físicos contra filhos sob guarda, as chances de perderem a habilitação e saírem definitivamente da fila de adoção é um fato real e concreto. Já presenciei casos em que, não cassada a guarda, o juiz protelou a sentença de adoção por anos até que tivesse dos órgãos públicos, como o CREAS e CAPs, laudo confirmando que não houve mais utilização de castigos físicos contra os filhos adotivos. Os grupos de apoio à adoção devem sempre orientar os adotantes sobre essa questão da educação por castigos físicos ou humilhantes, para que seus membros entendam os riscos e que é possível educar sem palmada.
Nos grupos de apoio não se estará sendo invasivo na vida familiar dos adotantes e sim cumprindo seu papel de orientar e direcionar para o que é correto na educação de filhos por adoção. É isso que a lei exige dos grupos de apoio à adoção, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Constituição Federal. Logo, não se sinta agredido ou criticado quando, ao dizer que usa a palmada contra seus filhos, for orientado a não bater mais neles. Ninguém está acima da lei. As leis existem para serem cumpridas por todos nós. Principalmente aquelas criadas para a proteção dos mais vulneráveis. As crianças destituídas, que são encaminhadas para a adoção para terem uma família que as eduque com amor, proteção e respeito à sua dignidade humana, são as mais vulneráveis das pessoas. Espero que esse vídeo leve todos que ainda acreditem na educação por castigos físicos a refletir sobre ela, e se abra à busca de informação sobre educação positiva e sem violência, física ou psicológica. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!